Os horrores do inferno. Eu então compreendi por que os tormentos impostos às pessoas que estavam nessas celas, nas entranhas do inferno, eram diferentes das outras que vimos noutros lugares. Mas havia muita coisa que eu não entendia. Eu simplesmente escutava Jesus e registrava tudo o que eu ouvia e via para a glória de Deus. Até onde eu podia enxergar, as celas pareciam estar num círculo interminável e sempre havia uma única alma em cada uma. Quando passávamos por elas, só ouvíamos lamentos, prantos, suspiros e gemidos. Logo Jesus parou diante de outra cela. Ao olharmos para dentro, uma luz se acendeu. Jesus fez a luz. Vimos então uma alma que eu sabia estar em grande sofrimento. Era uma outra mulher de cor azul acinzentada. Sua carne estava morta e as partes apodrecidas caíam dos seus ossos. Na verdade, seus ossos estavam totalmente pretos de tão queimados. Ela vestia pedaços de roupas esfarrapadas. Vermes rastejavam por sua carne e seus ossos. Um cheiro fedorento enchia a cela. Assim como a outra mulher, essa também estava sentada numa cadeira de balanço e segurava uma boneca de pano. Enquanto se balançava, chorava e apertava a boneca contra o peito. Seus gritos de lamentos eram entrecortados por imensos soluços que sacudiam todo o seu corpo. E Jesus me explicou que estávamos diante de outra serva de Satanás. Em vida, tinha praticado toda a sorte de maldades. Ensinava e praticava a feitiçaria e desviou muitas pessoas para o caminho do pecado. Jesus me contou que os mestres da feitiçaria recebiam atenção especial e mais poder de Satanás do que aqueles que somente a praticavam. E aquela mulher era uma profetisa, uma adivinhadora, uma médium completamente voltada para Satanás. Frequentava cultos de adoração ao diabo e louvava Satanás. Era uma poderosa aliada dele. Fiquei imaginando quantas almas aquela mulher havia enganado para Satanás. Olhei para aquela casca óssea de alma, chorando sobre aquela boneca de pano. Só um pedaço sujo de pano. A tristeza invadiu o meu coração e lágrimas brotaram de meus olhos. Ela apertava aquela boneca de pano contra o peito, como se isso pudesse ajudá-la de alguma forma. O cheiro de morte impregnava o lugar. Então, como a outra mulher, ela começou a se transformar. Primeiro, numa mulher dos anos 30 e depois numa jovem de hoje. Sucessivamente, ela fazia esta mudança fantástica, bem diante dos nossos olhos. Assim como ministros de verdade pregam o verdadeiro evangelho, Satanás também tem os seus falsos ministros. E esta mulher era uma pregadora de Satanás. Ela vendeu sua alma ao diabo em troca do nível mais alto de poder satânico. Os dons malignos de Satanás são como o outro lado da moeda dos dons espirituais que eu ofereço aos meus seguidores. Uma médium de Satanás é uma poderosa obreira satânica. Alguns obreiros das trevas não podem nem mesmo falar com Satanás, a não ser que os seus médiuns falem por eles. Eles fazem sacrifícios humanos e de animais ao diabo. Este é o poder das trevas. Muitas pessoas escolhem servir a ele, ao invés de servir a mim. E sua escolha leva à morte, a menos que se arrependam dos seus pecados e clamem por mim. Lembra, filha, do que diz a primeira epístola aos Coríntios 1:9? Lembro, eu sou fiel e os salvarei dos seus pecados. Sim, mas muitos também vendem suas almas a Satanás, achando que viverão para sempre.
Eles não sabem que terão uma morte horrível. Satanás ainda acha que pode derrubar Deus e interromper os seus planos, mas ele foi derrotado na cruz, como relata Efésios 2,16. Eu tomei as chaves de Satanás, como descrito no Apocalipse 1,18. E eu tenho todo o poder no céu e na terra, como fala Mateus 28,18b. Pois então, filha, depois que esta mulher morreu, ela veio direto para o inferno e os demônios a levaram à presença de Satanás. Ela estava muito zangada e perguntou por que os demônios a controlavam, já que na terra era ela quem mandava neles. Ela também perguntou sobre o reino que Satanás havia lhe prometido. Satanás continuou a mentir para ela, dizendo que restabeleceria sua vida e a usaria de novo para os seus propósitos. Como ela sempre viveu da mentira, as mentiras de Satanás soaram até sensatas aos seus ouvidos. Mas, finalmente, Satanás admitiu que não tinha a menor intenção de lhe dar o seu reino. Enquanto Jesus falava, parecia que eu podia reviver aquela cena na minha mente. O diabo sacudindo seus braços sobre a mulher, fazendo com que sua carne parecesse ser arrancada dos ossos, levando-a a gritar de dor. Enquanto se diverte, Satanás abre um grande livro preto e o folheia até chegar ao nome da mulher e constatar que, de fato, ela o servira muito bem na terra, angariando mais de 500 almas para ele. Portanto, seu castigo não seria tão ruim quanto dos outros. Mas era tudo mentira. Satanás solta sua gargalhada maligna. Um forte vento invade o lugar. Com o dedo em riste para a mulher, ele fala com sua voz de trovão para que ela pegasse o reino dela se pudesse. Então, a mulher é derrubada por uma força invisível. Rindo, Satanás diz que ela vai servir a ele no inferno também. A mulher tenta se levantar, mas não consegue e grita de dor quando sente sua carne ser dilacerada pelos demônios. Ela é arrastada de volta à sua cela e lembra-se das promessas de Satanás de que teria todo o poder e nunca morreria. A mulher acreditou em Satanás quando ele disse ter o poder sobre a vida e a morte. Satanás lhe contou muitas mentiras e lhe prometeu muitas coisas. E ela acreditou em tudo. Eu vim para salvar todos os homens e desejo que todos que estão perdidos se arrependam e clamem por mim. A minha vontade está escrita em João 3,15. Que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. É triste dizer, mas sei que muitos não se arrependerão dos seus pecados antes de morrer, e esses irão para o inferno. Só quero que entendam que o caminho para o céu é o mesmo para todas as pessoas. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você deve vir ao Pai em meu nome e se arrepender dos seus pecados. Você deve sinceramente dar o seu coração a Deus e servir a Ele. Jesus então me revelou que o que me mostraria em seguida era ainda mais horrível e sabia que eu ficaria chocada. E me disse que era seu desejo que o mundo ouvisse e conhecesse o que o Espírito está dizendo. E me contou que quando as celas ficam lotadas de almas em tormento, o próprio inferno se expande para poder receber mais almas. Ah, meu irmão, é meu dever pedir que você se arrependa, porque o inferno é um lugar horrível, assustador, cheio de uma tristeza terrível e de eternos choros de arrependimento. Por favor, acredite no que eu estou dizendo, porque é a mais pura verdade. Foi tão difícil para mim a preparação deste relato que fiquei até doente. Vi coisas no inferno que são horríveis demais para serem contadas, até piores do que os lamentos de tormento, do que o fedor de carne em decomposição e do horror dos fogos do inferno com seus profundos buracos.
eu também vi coisas que Deus não me permitiu relatar. Quando você morrer na terra, se você tiver nascido de novo através do Espírito de Deus, a sua alma vai para o céu. Mas se você é um pecador, quando morrer, você vai direto para o inferno de fogo, arrastado por demônios com grandes correntes que levam a sua alma pelos portões do inferno, de onde será lançado nos buracos e atormentado. Depois de algum tempo, você será levado à presença de Satanás e continuará sentindo e sabendo de tudo o que acontecerá com você no inferno. Jesus me revelou que há um lugar no inferno chamado de Centro de Diversões, onde as almas que estão confinadas nos buracos não podem ir. Ele me disse também que, embora existam diferentes tormentos para cada alma, todas são queimadas com o fogo. O Centro de Diversões lembra um circo. Várias pessoas que vão servir de entretenimento são levadas ao meio do palco. São pessoas que conscientemente serviram a Satanás na terra. Aquelas que, por sua livre e espontânea vontade, optaram por seguir Satanás ao invés de Deus. Ao redor do circo ficam as outras almas, com exceção daquelas que estão nos buracos. As que ficam no meio foram mestres do ocultismo antes de morrerem, médiuns, falsos profetas, bruxos, cartomantes, feiticeiros e magos. Todos aqueles que decidiram conscientemente servir a Satanás. Quando estavam vivos na terra, enganaram muitas pessoas, levando-as a seguirem Satanás e a pecar. Nesse centro de diversões, aqueles que foram ludibriados e induzidos ao pecado têm o direito de torturar os que os enganaram. Um dos tormentos é arrancar os ossos espirituais e enterrá-los em diferentes partes do inferno. A alma é literalmente despedaçada e seus restos espalhados pelo inferno numa espécie de caçada demoníaca de carniça. As almas mutiladas sofrem dores terríveis. Os que ficam do lado de fora do circo podem apedrejar os que ficam no meio do circo. Todos os métodos imagináveis de tortura são permitidos. As almas atormentadas clamam pela morte eterna. E Satanás é o grande mestre de cerimônia desse circo, desse seu centro de diversões. Há muito tempo, tomei de Satanás as chaves do inferno. Vim aqui, abri essas celas e deixei o meu povo sair. Na época do Antigo Testamento, antes que eu tivesse dado a minha própria vida na cruz, o paraíso ficava próximo ao inferno. Antigamente, essas celas ficavam no paraíso. Agora, Satanás usa essas mesmas celas para os seus propósitos malignos e ainda fez mais outras. Será que você que ouve esses relatos se arrependerá de seus pecados antes que seja eternamente tarde demais? Porque todos deverão ficar diante de mim no julgamento. O paraíso mudou de lugar, saiu de perto do inferno e foi para o céu quando eu morri e ressuscitei pelo poder de Deus, meu Pai. E Jesus voltou a dizer que aquelas celas, com cerca de 27 quilômetros de altura, agora funcionavam como prisões para aqueles que foram obreiros das trevas de Satanás, para aqueles envolvidos com qualquer tipo de pecado ligado aos poderes demoníacos, com o ocultismo e com a adoração satânica. Em seguida, me chamou para perto dele, pois queria me mostrar uma coisa. Quando me dei conta, estávamos a uns 800 metros no ar, bem no centro das entranhas do inferno e no meio do bloco de celas. Parecia que estávamos num poço onde não dava para ver o fundo por causa da escuridão. Mas uma luz amarela começou a iluminar o local. Segurei firme a mão de Jesus e perguntei por que estávamos ali. Foi fazer a pergunta e um vento forte varreu o lugar. O som lembrava o de um furacão, tamanha violência.
Grandes ondas de fogo começaram a subir pelas laterais das paredes das celas, queimando tudo que se colocava em seu caminho. As chamas invadiam as celas e arrancavam gritos deploráveis de dor e agonia. Jesus e eu não fomos atingidos pelas chamas, mas fui tomada de pavor quando vi as almas dos perdidos correndo para o fundo das pequenas celas na tentativa de achar um lugar para se esconderem. Um som demoníaco se fez ouvir à nossa esquerda. Satanás estava de pé, de costas para nós, envolto em chamas que não o queimavam. Pelo contrário, era ele quem provocava o fogo. Agora ele estava ali, envolto em chamas, se divertindo com os gritos dessas pobres almas perdidas. Todas as vezes que ele movia os braços, chamas enormes eram liberadas do seu corpo. Gritos de cortar o coração, de muita dor, vinham das celas. As almas lá dentro estavam sendo queimadas vivas por este fogo mais quente que o lago de fogo e não podiam morrer. E os demônios também se divertiam e gargalhavam enquanto iam de cela em cela torturar aquelas almas perdidas. Jesus me advertiu que Satanás se alimenta do mal. Ele se vangloria na dor e no sofrimento e ganha poder com isso. Observei Satanás no momento em que uma chama amarela avermelhada e amarronzada na ponta o envolvia. Vi que um vento forte e tempestuoso agitava suas vestes, que não se queimavam. O cheiro de carne queimada impregnava o ar, e mais uma vez pude constatar que os horrores do inferno eram reais. Satanás caminhava pelas chamas, e elas não o queimavam. Sua gargalhada satânica ecoava por toda a parte. Vi quando Satanás subiu envolto numa nuvem de fumaça, levando consigo o rio de fogo para o alto das entranhas do inferno. Escutei quando ele anunciou em alto e bom som que, a menos que todas aquelas almas o adorassem, elas teriam a sua vez no centro de diversões. Em resposta, as almas gritavam no uníssono que não as enviassem ao centro de diversões, que elas o adorariam por todo sempre. Quanto mais era adorado, maior era a fome de Satanás por adoração. Os sons de louvor ecoavam cada vez mais alto, até que as estruturas do inferno começaram a vibrar com aquele clamor. Todos os que ocupam essas celas do inferno ouviram o verdadeiro evangelho quando ainda eram vivos na terra. A minha salvação foi oferecida a eles muitas vezes. O meu espírito tentou muitas vezes atraí-los, mas eles não vieram a mim para serem salvos. Enquanto Jesus falava de salvação, Satanás anunciava às gargalhadas que aquele era o reino de todos que ali estavam, o único reino que teriam, e continuou dizendo que o reino dele abrangia a terra toda e o mundo abaixo dela. Enquanto gritos de arrependimento vinham das celas em chamas, Satanás bradava: "Esta é a sua vida para a eternidade." E Jesus, em contrapartida, dizia que a sua salvação era de graça. Quem quiser, venha a mim e será salvo deste lugar de castigo eterno. Como está escrito em João 6:37 e em João 8:36, eu não o lançarei fora. E mesmo que você tenha sido um feiticeiro ou um bruxo, mesmo que você tenha feito um pacto com o diabo, o meu poder quebrará este pacto e o meu sangue derramado o salvará. Eu libertarei a sua vida das maldições e o salvarei do inferno. Dê-me o seu coração, para que eu quebre as cadeias e o liberte.